Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 10, 11. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Carta de ensino continuamente guiado pelo Espírito Santo, de Derek Prince. Nas cartas anteriores dessa série, O Seu Chamamento é Santo e Oposição da Bruxaria, tentei deixar claro o que acredito que a Bíblia enfatiza. Existem apenas duas maneiras possíveis de alcançar justiça. Apenas duas e mais nenhuma. Uma é guardar a lei, a outra é pela graça de Deus. E cada um de nós que procura a justiça, de alguma forma tem de escolher uma ou outra dessas maneiras de a alcançar. Não existem outras formas. Dei também um exemplo sobre as duas maneiras de encontrar o seu caminho para um lugar que é o seu destino. Tem de atravessar um país que nunca atravessou. Há duas maneiras de encontrar o caminho. Uma é o mapa, o outro é o guia pessoal. Aqui o mapa corresponde à lei. E a lei de Moisés, que Deus deu a Israel, era um mapa absolutamente perfeito. Se alguém tivesse seguido o mapa de maneira exata, teria alcançado a justiça perfeita. Não há nada de errado com o mapa e Paulo é muito insistente. Não há nada de errado com a lei. Ele diz que a lei é santa, justa e perfeita. O problema está na natureza humana. Ele diz que a lei não pode alcançar a justiça por causa da fraqueza da nossa natureza carnal. A Bíblia revela que cada um de nós nasce com um problema interno, que é a rebelião contra Deus. E quando estabelecemos a nossa vontade de guardar a lei, esse rebelde em nós surge e frustra os nossos esforços mais sinceros de o fazer. É um fato muito surpreendente, que talvez não tenha ponderado realmente, mas imediatamente depois de Deus dar a aliança da lei a Israel no Monte Sinai, para um povo que ele redimiu não pela lei, mas pela fé da escravidão no Egito, a primeira coisa que o povo fez foi quebrar os dois primeiros mandamentos: não ter nenhum outro Deus e não adorar ídolos. As pessoas costumam sugerir que se infringe a lei é porque é bastante difícil cumpri-la, mas isso é um absurdo nesse contexto. Era muito mais difícil para eles fazerem um bezerro de ouro e adorá-lo do que simplesmente continuar a obedecer a Deus. Por que o fizeram? Porque a lei que lhes foi dada provocou o rebelde dentro deles. E não saíram apenas com uma pequena rebelião. Quebraram imediatamente os dois primeiros mandamentos. Essa é uma demonstração vívida do problema. O problema não está na lei. O problema está em si e em mim. Então, se fôssemos entregues ao nosso próprio esforço, teríamos apenas que dizer: Deus, não conseguimos. Não há nada de errado com o mapa, mas sempre que tento segui-lo, tropeço num pântano. Graças a Deus pela alternativa. Qual é a alternativa? Um guia pessoal. Quem é o guia pessoal? O Espírito Santo. Mostramos ao Espírito Santo a lei e dizemos: aqui está o mapa. E ele diz: obrigado, mas eu conheço o caminho. Não preciso do mapa. E tudo o que preciso de fazer é segurar minha mão e deixar-me guiá-lo. Essas são as duas alternativas e não há outras. Problema de raiz da igreja. Portanto, agora no que acredito ser uma sequência lógica, quero falar consigo sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Então, para se tornar um filho de Deus, as Escrituras são bem claras. Tem de ter uma experiência com o Espírito Santo. Tem de nascer de novo no Espírito de Deus. Numa versão ou noutra, em algum tempo ou lugar, já deve ter ouvido a mensagem que deve nascer de novo. Mas será que alguma vez já nasceu ensino sistemático, prático e claro sobre como ser guiado pelo Espírito Santo? Sabe? Isto é realmente um dos problemas básicos da igreja. Muitas pessoas que nasceram de novo nunca foram ensinadas a serem guiadas pelo Espírito. Então, elas entram no reino e vagueiam por ali e nunca têm um verdadeiro progresso. Daí que agora vou lidar com o tema de como ser guiado pelo Espírito Santo. Vou dar-lhe uma série de fatos relevantes e vou deixá-lo, num certo sentido, tirar suas próprias conclusões a partir desses fatos. Não há substituto para o Espírito Santo. Em primeiro lugar, não há substituto para o Espírito Santo em todo o universo. Ele é absolutamente único
e pode fazer coisas que nenhuma outra pessoa e nenhum outro poder pode fazer. E Ele é o único que pode fazer em nós o que Deus quer que seja feito. Há uma escritura no Antigo Testamento, Zacarias capítulo 4 e versículo 6, que aponta para este fato. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. Essas últimas palavras são importantes. É o Senhor dos Exércitos a falar, o Deus que comanda todos os exércitos do céu e da terra. Mas Ele está a dizer: não será feito pelos meus exércitos, não será feito pela minha força, não será feito pelo meu poder, simplesmente porque a força e o poder não podem fazer o que precisa de ser feito, que é mudar as pessoas radicalmente por dentro. A força não fará isso, a pressão não fará isso, a lei não fará isso, o governo não consegue fazer isso. Existem apenas um agente que pode fazer isso, o Espírito Santo. E é por isso que o Senhor diz: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quero que entenda isso. Se quer o que Deus tem para si, se deseja entrar no tipo de vida que Deus preparou para si em Cristo, terá de ser totalmente dependente do Espírito Santo, separado dele. Não consegue fazer isso. Não há substituto. A educação não o fará. O talento não o fará. O dinheiro não o fará. Nada e ninguém, exceto o Espírito de Deus, o Espírito Santo. O único caminho para a maturidade. Em segundo lugar, e voltamos agora para o Novo Testamento, em Romanos, capítulo 8 e versículo 4. Paulo faz ali uma declaração definitiva. Ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Para se tornar um filho de Deus, um bebezinho, terá de nascer do Espírito de Deus. Isso faz de si uma criança. A palavra usada em grego é teknon, mas Paulo aqui não está a falar sobre bebês, mas sobre filhos e filhas maduros. A palavra grega que é usada aqui é outra. Ele diz que as únicas pessoas que se qualificam para serem filhos e filhas de Deus são aquelas que são guiadas pelo Espírito Santo. Não há outra maneira de crescer até a maturidade como filho de Deus, a não ser guiado pelo Espírito Santo. Não há outra maneira de crescer até a maturidade como filho de Deus, a não ser guiado pelo Espírito Santo. É um fato trágico que milhões de pessoas que nasceram de novo do Espírito de Deus nunca alcançaram a maturidade espiritual porque nunca aprenderam como serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há outro caminho. A língua grega usa um tempo presente contínuo, todos os que são continuamente guiados pelo Espírito de Deus. Não é algo que acontece na igreja no domingo de manhã, ou quando se ajoelha ao lado da cama a orar. É algo que acontece dia a dia, hora a hora e momento a momento. Aqueles que estão a ser continuamente guiados pelo Espírito de Deus, eles e somente eles tornam-se filhos e filhas maduros de Deus. Tive uma experiência pessoal tremendamente poderosa com o Espírito Santo, ao conhecer Jesus. Eu estava sob o poder de Deus no chão, numa sala do quartel do Exército Britânico, na Segunda Guerra Mundial, por bem mais de uma hora. Uma experiência totalmente estranha para mim. Portanto, o meu encontro com Jesus também foi um encontro com o Espírito Santo e o seu poder. E daí em diante, o Espírito Santo sempre foi uma realidade para mim, e estudei sobre ele, acreditei nele. E quando me tornei pregador, preguei sobre o Espírito Santo. Preguei muitas e muitas vezes que se deve nascer de novo do Espírito, mas olhando para trás, devo dizer com pesar que o Espírito Santo para mim, naquela época, era como um veículo de emergência. Quando estava desesperado com problemas, telefonava para a ambulância. A ambulância aparecia sempre e ajudava-me. Mas a minha relação com o Espírito Santo era muito espasmódica, porque de muitas maneiras, tenho de dizer, eu estava profundamente imerso na religião e, na verdade, religião e o Espírito Santo, na maioria das vezes, não andam juntos. Automaticamente, se estamos cheios de práticas religiosas, tendemos a confiar nelas e não no Espírito Santo. Usei muita linguagem espiritual, mas não havia assim tanto conteúdo espiritual real na minha vida. E Deus permitiu que eu passasse por várias experiências que não vou descrever, todas elas planejadas, uma após a outra, para me tornar ciente da minha total dependência do Espírito Santo. E muitos têm passado por frustrações, problemas e dores de cabeça. E podem estar a dizer: Deus, por quê?
E vou dizer uma razão muito provável para Deus permitir que esses problemas ocorressem na sua vida, para lhe mostrar que precisa do Espírito Santo todos os dias, todas as horas e em todos os momentos. Não há outra maneira de ter sucesso na vida cristã sem se ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está totalmente disponível. Nunca precisamos de coagi-lo, nunca precisamos de persuadi-lo. O problema, se houver um problema, está sempre em nós, nunca no Espírito Santo. A Escritura diz que a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Portanto, não pode fazer as coisas que gostaria de fazer. Há uma antipatia construída na nossa velha natureza carnal para com o Espírito. E então temos de aprender a não ser comandados pela nossa natureza carnal. Temos de aprender a considerar essa natureza carnal como morta por meio da morte de Jesus na cruz. E temos de viver para Deus por meio do Espírito. No entanto, não acredito que alguém consiga isso instantaneamente. Algumas pessoas, e geralmente são os cristãos visivelmente bem-sucedidos, aprendem rapidamente. Não são necessariamente pregadores. Podem ser pessoas que são simplesmente membros do corpo de Cristo. Frequentemente, são os intercessores que aprendem essa lição. As pessoas que oram em lugares escondidos e que não são muito vistas em público. Mas não há outro caminho para o sucesso. Se deseja ter sucesso na vida cristã, então a lição que lhe estou a ensinar é essencial. Não há opção. Diferentes aspectos do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Agora vou tentar apresentar-lhe de uma forma simples certos aspectos do Espírito Santo. O primeiro e vital fato é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é apenas meia frase no final do credo do apóstolo. Eu acredito no Espírito Santo, na Igreja Católica, etc. Acho que é um desastre que o nosso credo oficial dê apenas meia frase ao Espírito Santo. A questão é, o Espírito Santo, ele pessoalmente é muito modesto. Nunca chama atenção para ele mesmo. Focaliza sempre a atenção no Senhor Jesus Cristo. Mas o fato de ele ser modesto não significa que podemos dar-nos ao luxo de ignorá-lo. Veja João 16, os versículos 7 e 13. Jesus está apenas a avisar os seus discípulos de que vai deixá-los no sentido de presença pessoal e que vai voltar para o Pai no céu. Mas ele também diz que fez provisão para o bem-estar deles depois de ele partir. E essa provisão é outra pessoa que virá do céu depois de Jesus voltar para lá. A outra pessoa, claro, é o Espírito Santo. E em João 16, versículo 7, ele diz: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. João 16, 7. O Consolador, o Conselheiro, existem várias palavras diferentes. A versão católica romana usa a palavra paráclito, que é uma transliteração de um verbo grego paracleta, que significa provavelmente alguém chamado ao lado para ajudar. Talvez o equivalente mais próximo seja um advogado. Isso tem certa conotação jurídica. Alguém que é chamado para estar ao seu lado, para ajudá-lo, para defender o seu caso no tribunal, quando você não é competente para fazê-lo. Portanto, todas essas palavras dizem algo sobre o Espírito Santo, o Consolador, o Ajudador, o Conselheiro, o Advogado, o Paráclito. De qualquer forma, Jesus diz: porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-lo-ei. João 16, 7. 2 pontos a serem observados. Em primeiro lugar, Jesus diz: vou deixá-los como pessoa. Jesus agora como pessoa está sentado à direita do Pai no céu. Ele não está na terra, mas ele disse: se eu voltar para o céu, em meu lugar, enviar-vos-eis outra pessoa. Essa palavra, lo, é particularmente importante, porque enfatiza que o Espírito Santo é uma pessoa tanto quanto o próprio Jesus e o Pai. No Novo Testamento, de fato, toda a Bíblia revela a natureza trinitária de Deus, um Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um desses 3 aspectos da divindade é uma pessoa. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Não temos dificuldade, acho eu, de entender que o Pai é uma pessoa e que o Filho é uma pessoa, mas penso que muitas pessoas acham difícil compreender que da mesma maneira o Espírito Santo é uma pessoa, embora de uma forma um pouco diferente. O segundo ponto no versículo é que Jesus disse: é uma vantagem para vocês que eu vá embora, porque se eu não for, o ajudador não virá, mas se eu for, o enviarei em meu lugar.
O que Jesus está a dizer é algo que surpreende muitos cristãos. Ele está a dizer aos seus discípulos: vocês estarão melhor comigo no céu e o Espírito Santo na terra, do que comigo na terra e o Espírito Santo no céu. Muitos já disseram a si mesmos, uma vez ou outra: não teria sido maravilhoso estar lá quando Jesus esteve na terra e poderíamos realmente ter tido comunhão com ele na sua natureza humana? Bem, teria sido maravilhoso, mas Jesus está a dizer: no entanto, vocês estão muito melhor agora comigo no céu e o Espírito Santo na terra, do que estariam se eu ainda estivesse na terra e o Espírito Santo ainda estivesse no céu. E se estudar a história do desenvolvimento da igreja, isso é óbvio. No dia em que o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, aqueles discípulos foram transformados de uma forma que nunca tinham sido transformados durante todo o tempo em que Jesus esteve com eles. Mesmo até nos últimos momentos da última ceia, eles discutiam entre si sobre qual deles deveria ser o maior. Metade das profundas verdades sobre a sua morte e ressurreição, eles simplesmente não conseguiam entender. Mas no momento em que o Espírito Santo veio, eles tiveram uma compreensão totalmente diferente da identidade de Jesus e da realidade e significado da sua morte e ressurreição e das Escrituras. Antes do dia de Pentecostes, Pedro nunca poderia ter se levantado e aplicado o profeta Joel a essa situação. Ele não tinha um entendimento. Esse entendimento não veio gradualmente, veio instantaneamente. No momento em que o Espírito Santo veio, toda a atitude e compreensão das coisas espirituais foram revolucionadas instantaneamente. É por isso que Jesus disse: vocês estarão melhor quando eu estiver de volta ao céu e o Espírito Santo vier à terra, do que vocês estão agora comigo na terra e o Espírito Santo no céu. Mas veja outra verdade que apontei. Há uma troca de pessoas. Uma pessoa teve de ir, Jesus, antes que a outra pessoa, o Espírito Santo, pudesse vir. Mas cada um deles é uma pessoa. E então, no mesmo capítulo 16 de João, o versículo 13, Jesus diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A língua grega em que o Novo Testamento chegou até nós é uma língua com gêneros, ou seja, tem masculino, feminino e neutro. Temos muito pouco disso em inglês, embora tenhamos os 3 pronomes, ele, ela e isto. Na língua grega, a palavra para espírito, pneuma, é neutra, não é masculino, não é feminino, é neutro. Portanto, o pronome apropriado seria isto. Mas nessas palavras, Jesus quebra as leis da gramática para usar o pronome gramatical errado. E não diz isto, ele diz quando ele, o Espírito da verdade, vier. Porque é que ele faz isso, para não deixar possíveis dúvidas de que o Espírito Santo não é uma coisa, não é apenas uma influência, não é apenas uma doutrina, não é uma abstração teológica. O que é que ele é? Ele é uma pessoa. Isso é vital. Se não entende isso, terá sempre problemas em relacionar-se com o Espírito Santo, assim como eu teria problemas em relacionar-me com a minha esposa se não soubesse que ela era uma pessoa. O nosso casamento estaria arruinado. E muitas pessoas têm um relacionamento muito difícil com o Espírito Santo porque não entenderam o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é o Senhor. O próximo fato vital é uma continuação disso. O Espírito Santo não só é uma pessoa, mas ele também é o Senhor. Tanto quanto Deus o Pai é o Senhor e Deus o Filho é o Senhor. Deus, o Espírito Santo, é o Senhor. Ele é igual aos outros 2 membros da divindade. Em 2 Coríntios 3,17, Paulo faz esta simples declaração: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3,17. Agora, a palavra ou frase o Senhor no Novo Testamento corresponde ao nome sagrado de Deus no Antigo Testamento, que às vezes é chamado de Jeová. É o nome do único Deus verdadeiro. Então, quando Paulo diz, o Senhor é o Espírito, ele diz, o Espírito é Deus, ele é o Senhor. E ele diz, onde está o Espírito, aí há liberdade. Veja, que há nesse contraste entre a escravidão de uma lei, de um sistema legal e a liberdade. Como temos liberdade? Só há uma maneira onde o Espírito Santo está, a liberdade. Alguém parafraseou esse versículo. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Veja, os pentecostais e outras pessoas como eles, dos quais sou um,
muitas vezes têm as mais estranhas ideias de liberdade, como se não pudéssemos dançar no palco às 18h45, na noite de domingo, não teríamos liberdade. Ou se não batermos palmas, não temos liberdade. Ou alguns pregadores pensam que sem bater o pé, sem pular, sem gritar no palco, não têm liberdade. Mas alguns pregadores têm a liberdade quando batem pé no palco e gritam. Para mim, fazer isso não seria liberdade, seria escravidão. Portanto, a liberdade não é seguir um certo programa na igreja nas noites de domingo. Não passa por certos movimentos como levantar as mãos. Isso pode ser liberdade, pode igualmente ser escravidão. Depende se o Espírito Santo está a inspirar com isso ou se está a fazer isso baseado numa tradição religiosa. Porque as tradições religiosas produzem escravidão. O Espírito Santo produz liberdade. As tradições religiosas produzem escravidão. O Espírito Santo produz liberdade. Isso quer dizer que deve ter a mesma atitude de reverência para com o Espírito Santo, que tem para com o Filho e o Pai. E repare que não tem mais nenhum acesso a Deus do que pelo Espírito Santo, porque há um princípio na divindade. Aquele que foi enviado como representante tem de ser honrado para ter acesso à divindade. Então, quando o Pai enviou o Filho, ele disse: de agora em diante, ninguém vem a mim a não ser pelo Filho. Não pode ignorar meu representante e vir a mim, porque em todas as situações e circunstâncias, eu apoio aquele a quem enviei. Quando Jesus terminou a sua tarefa e voltou para o Pai e o Filho, como eu o entendo, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. E agora o mesmo princípio se aplica. Não tem acesso ao Pai e ao Filho, exceto pelo Espírito. Não pode ignorar o Espírito e ir ao Pai ou ao Filho. Não tem acesso ao Pai e ao Filho, exceto pelo Espírito Santo. Paulo diz em Efésios capítulo 2, porque por ele, Jesus, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Efésios 2,18. Não pode deixar de fora o Espírito Santo e ter acesso. Muitos cristãos evangélicos concentram-se no fato de que temos acesso a Deus por meio do Filho, Jesus. Isso é perfeitamente verdade, mas não é toda a verdade. É através do Filho, pelo Espírito Santo, ao Pai. Da mesma forma, o Pai habita em nós quando estamos no Filho, por meio do seu Espírito. Em cada direção, quer estejamos a ir a Deus, ou Deus esteja a vir a nós, o Espírito é uma parte essencial da equação. Temos acesso através do Filho, por meio do Espírito, ao Pai. O Pai habita em nós quando estamos no Filho, por meio do Espírito. Se deixarmos o Espírito Santo fora dessa equação, não temos acesso a Deus e Deus não tem acesso a nós. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Alguém disse: o grande pecado da igreja por muitos séculos foi desprezar o Espírito Santo. Não o tratamos com reverência, com honra e com o respeito que lhe é devido. Espero que as palavras que estou a trazer nesta carta produzam as mudanças necessárias na sua vida. Sensibilidade. Acredito que para se relacionar com uma pessoa, há uma palavra que é essencial em todos os relacionamentos bem-sucedidos. E essa palavra é sensibilidade. Acho que concordará que no relacionamento de um casal, onde um deles é insensível, o relacionamento sofre. Realmente, acho que falta de sensibilidade é a causa principal, a raiz do colapso de incontáveis casamentos. Não pode ter um relacionamento bem-sucedido com outra pessoa sem sensibilidade mútua. A importância da sensibilidade nota-se mais quando um dos parceiros está sob pressão. As pessoas sob pressão às vezes comportam-se de maneira bastante difícil. A minha esposa é uma esposa maravilhosa, mas se está sob pressão, pressão física, pressão emocional, ela pode às vezes falar um pouco de aspereza na voz e ela pode ser um pouco mais rápida a reagir. É muito mais provável que aconteça comigo, mas suponha que eu fique aborrecido com o que considero uma atitude irracional e então reajo. Qual é o resultado? Perturbação, claro. Qual é o problema? A minha falta de sensibilidade. Devia ter percebido a minha esposa estar sob pressão e devia ter sido mais terno e mais atencioso naquele momento, tendo em conta a pressão. Mas se estou envolvida em mim mesmo e nos meus próprios problemas, não serei sensível. Pensarei: bem,
é típico dela ficar um pouco temperamental antes de eu ter de pregar. Ela deveria saber melhor. Esta é apenas uma pequena parábola. É o mesmo em relação ao Espírito Santo. Temos de ser sensíveis ao Espírito Santo. E se ficarmos completamente envolvidos nas nossas próprias considerações carnais, desejos e problemas, nós não nos relacionaremos corretamente com o Espírito Santo. Há uma bela imagem sobre o que o Espírito Santo deseja numa pessoa. Ele só o encontrou num homem, que foi o único homem em quem o Espírito Santo encontrou o que queria, Jesus. E a marca de Jesus era o Messias, era o quê? Que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, mas esse não era o fato realmente significativo. O fato realmente significativo era que o Espírito Santo permaneceu sobre ele. O Espírito Santo desceu sobre muitos de nós, mas temos dito e feito coisas que assustaram aquela pomba. Jesus nunca espantou a pomba. Vejamos a imagem de João Batista a apresentar Jesus no capítulo 1 de João, versículo 29, e depois nos versículos 32 e seguintes. No dia seguinte, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Ele retratou Jesus como cordeiro e então disse nos versículos 32 e 34. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires desceu o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Portanto, há duas pessoas da divindade, o Filho e o Espírito, ambos representados na imagem de membros da criação animal. Jesus é retratado como cordeiro. O Espírito Santo desceu na forma de uma pomba. Essa é uma representação muito bonita da verdade. O que é que a pomba está a procurar? Ele está a procurar a natureza do cordeiro. E onde encontra a natureza do cordeiro? Ele não apenas descerá, mas permanecerá. A pomba, curiosamente, é o único pássaro que consegue focar com os dois olhos um objeto. Nenhum outro pássaro pode fazer isso. E, no geral, é um pássaro tímido, que facilmente se assusta. Tudo isso nos mostra que precisamos de sensibilidade para com o Espírito Santo. Há muitos anos, por volta de 1946, em Jerusalém, eu estava a ensinar uma igreja infantil na casa que lá ocupávamos naquela época. As nossas reuniões eram realizadas no primeiro andar, num tipo de átrio grande, e o púlpito ficava em frente a uma porta que abria para uma varanda. Eu estava de pé atrás do púlpito, de costas para a porta e para a varanda. E na varanda estava uma mesa redonda. O que usávamos como toalha de mesa era um chale circular preto. Estava a ensinar as crianças sobre o Espírito Santo e dizia-lhes que o Espírito Santo é como uma pomba e que se quiséssemos que a pomba ficasse conosco, teríamos de ter muito cuidado para não dizer ou fazer nada que possa assustá-la. Enquanto ensinava, percebi que a atenção das crianças se concentrou em mim. Elas ficaram absolutamente quietas. Os seus olhos eram redondos e grandes e focados na minha direção. E nunca tive tanta atenção num grupo de crianças. Sabe o que aconteceu? Sem eu saber, uma linda pomba branca pousou no centro daquela toalha de mesa preta e estava lá. E é claro, o branco contra o preto era tão vívido e as crianças estavam com medo de fazerem algo que assustasse a pomba. Esse é um dos meus sermões que o próprio Senhor escolheu ilustrar. E isso ficou comigo porque eu vi a atenção extasiada daquelas crianças. E pensei que se ao menos pudéssemos entender que o Espírito Santo é assim, como seríamos cuidadosos nas nossas atitudes e no nosso relacionamento com ele. Qual é a natureza do cordeiro? Acho que na Bíblia o cordeiro representa certas coisas e essas são as coisas que atraem o Espírito Santo: pureza, mansidão e uma vida sacrificada. Quer ter o Espírito Santo continuamente consigo? Essas são as coisas que precisa cultivar: pureza, mansidão e uma vida que não está a viver para si mesmo. Uma vida que está reservada para Cristo e para o seu corpo. Então a pomba pousará em si e você não vai assustá-lo. As coisas que atraem o Espírito Santo são pureza, mansidão e uma vida sacrificada. Jesus atribuiu todo o seu ministério à presença do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, verá que ele nunca assumiu o crédito pelo que fez.
Diz em Lucas 4, versículo 17 e seguintes: quando ele estava na sinagoga, na sua cidade natal, Nazaré, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a procurar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Glórias a Deus. Lucas 4, 17 e 19. Desejamos continuar com essa mensagem e esse ministério? Estamos na mesma condição do Senhor. Isso é possível pela unção do Espírito Santo. John Wesley citou essas palavras num dos seus diários e disse: suponho que essas palavras, Lucas 4, 17 e 19, sejam verdadeiras para todo homem que foi verdadeiramente chamado para proclamar o Evangelho. Não há outra maneira de termos sucesso no ministério, a não ser pela unção do Espírito Santo. O sucesso do nosso ministério está na proporção exata da medida da unção do Espírito Santo. Se Jesus não podia fazer isso sem o Espírito Santo, pode ter a certeza de que você e eu não podemos fazer. O sucesso do nosso ministério está na proporção exata da medida da unção do Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4, 29, veremos algumas das coisas que atraem a pomba e algumas coisas que a repelam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. A primeira condição é, na verdade, a maneira como usamos a nossa boca. E estou-me a tornar cada vez mais consciente de que muitas coisas que dizemos que não são vulgares, não são blasfemas, simplesmente não agradam ao Espírito Santo. Acho que é uma espécie de irreverência. Tenho de admitir que existem piadas perfeitamente inofensivas, o que chamamos de piadas étnicas, por exemplo. Fazer piadas sobre os poloneses ou os islandeses, que eu não acredito que sejam agradáveis a Deus, porque Deus ama todas as raças e todas as nações. Acho que podemos usar muitas palavras vãs que não agradam a pomba de forma alguma. Jesus disse: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mateus 12, 36. Voltando para Efésios, Paulo continua: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não assustem a pomba, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então, ele dá uma lista de coisas que assustam a pomba: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Efésios 4:31. Então, as coisas que a pomba procura: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Gentil, de coração terno e pronto para perdoar. A relação entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a relação entre o Espírito de Deus e a Palavra de Deus. Acho que é extremamente importante entender isso. O Espírito Santo é o autor. Em primeiro lugar, temos de entender que a Bíblia tem um autor, apenas um. Muitos instrumentos, mas apenas um autor. Quem foi? O Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa que é inspirada pelo Espírito de Deus. É por isso que toda a Escritura tem autoridade. É por isso que toda a Escritura é confiável. Não porque foi escrita por apóstolos ou profetas, porque todos eles eram homens fracos e falíveis, mas porque foi o Espírito Santo que os guiou e fez prevalecer e deu a verdade pura de Deus por meio desses instrumentos. Então, ele é o autor. É muito importante entender isso. O Espírito Santo é o intérprete e ele também é o intérprete. Não é maravilhoso que o próprio autor da Escritura a vá interpretar para nós? Nunca poderia querer um intérprete melhor para qualquer livro do que o autor do livro. E a maravilhosa provisão de Deus é de que o mesmo que é o autor será o nosso intérprete. Jesus disse, e vamos voltar a João novamente. João capítulo 14 e versículo 26. Mas aquele Consolador, ajudante conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Repare que o Senhor Jesus fez a provisão total, tanto para o passado quanto para o futuro. Ele disse: tudo o que eu já vos disse, o Espírito Santo trará à vossa memória. Irão lembrar-vos com precisão. Tudo mais que precisam ou precisarão de saber e ainda não aprenderam. Ele vos ensinará. Ele é o intérprete. E então, em João 16:13, palavras que já lemos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Não é tão belo? Ele vos guiará em toda a verdade. Não precisamos de cair no erro se formos guiados pelo Espírito Santo. Em 2 Pedro capítulo 1, nos versículos 20 e 21, ambas as verdades são apresentadas juntas, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Todas as verdades, profecias são dadas pelo Espírito Santo. A sua precisão é garantida. Pedro diz, e isso é muito, muito significativo. Nenhuma profecia das Escrituras tem qualquer interpretação particular. Há apenas um intérprete autorizado, o Espírito Santo. Podemos tirar as nossas próprias conclusões, mas se não formos guiados pelo Espírito Santo, elas não são válidas. Isso dá-nos uma tremenda dependência do Espírito Santo quando lemos as nossas Bíblias. A única interpretação válida da Escritura é aquela que o Espírito Santo dá. E se todos fôssemos guiados pelo Espírito Santo, todos concordaríamos na interpretação das Escrituras. A única interpretação válida da Escritura é aquela que o Espírito Santo nos dá. O que estou a tentar enfatizar é que o Espírito Santo é indispensável, não há substituto. E quando penso sobre a Bíblia, penso no livro que contém 66 livros, um certo número de capítulos, certo número de versículos. É finito, tem um começo e um fim, e estamos proibidos de lhe acrescentar qualquer coisa. Então, como é que ela pode atender a todas as necessidades? Como é que é ilimitada na sua aplicação? A resposta é, através do intérprete. E esta é a pequena imagem que Deus nos deu. Um piano é uma peça finita de mobiliário. Tem um certo número de teclas. Tantas teclas brancas, tantas teclas pretas. Tem a tecla da nota mais grave. Tem a tecla da nota mais aguda. Isso é finito. Mas arranja um pianista habilidoso e a melodia que ele pode produzir é infinita. Não há limite para a música que pode sair desse piano finito por causa do intérprete, do instrumentista. Quem é o pianista? O Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus é ilimitada na sua aplicação. É finita no seu número de livros, capítulos e versículos. Mas o intérprete, o músico, o pianista torna infinita. Muitos obteriam muito mais da palavra de Deus se abrissem ao Espírito Santo antes de recorrerem à palavra de Deus. Se convidar o Espírito Santo, ele está sempre disposto a vir, mas geralmente espera pelo convite. Ele não é rude, não é autoafirmativo. Muitos acham que a leitura da Bíblia é uma tarefa árdua, é um tipo de dever que pode ou não cumprir. Devo dizer que essa é uma condição muito trágica, e se estiver nessa condição, é por causa de um relacionamento errado com o Espírito Santo. Se tivesse um relacionamento correto com o Espírito Santo, a palavra de Deus seria infinitamente mais rica para si. Estudo e leio a Bíblia há já 40 anos, e devo dizer-lhe que tudo é mais rico para mim agora do que alguma vez o foi no passado. No entanto, estou longe de concluir que já aprendi quase tudo. Sinto-me como uma criança a remar na margem de um mar imensurável. Eu sinto que a verdade real ainda está lá fora. Não há limite. A relação entre o Espírito Santo e a oração. O Espírito Santo é indispensável. Gostaria de falar sobre o Espírito Santo e a oração, de uma forma breve. E digo novamente, o Espírito Santo é indispensável. Ninguém pode fazer uma oração que seja aceitável a Deus ou eficaz sem o Espírito Santo. E, novamente, se fizermos esse tipo de orações, a razão é de que não reconhecemos a nossa necessidade pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 26 e 27, diz isso muito claramente. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele é o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. Romanos 8, 26, 27. Paulo diz que todos nós temos certas fraquezas, não fraquezas físicas, mas fraquezas da nossa natureza carnal, da nossa natureza adâmica. Temos uma fraqueza dupla. Às vezes não sabemos pelo que orar, e mesmo quando sabemos o que orar, não sabemos como fazê-lo. Imagino que não haja uma pessoa honesta que negue ter essas fraquezas. Muitas vezes sabe que a oração é necessária, mas não sabe pelo que orar. Ou sabe que tal e tal pessoa ou tal e tal situação precisam desesperadamente de oração, mas não sabe como orar. Não precisamos de permanecer nessa condição. O Espírito Santo ajuda-nos nas nossas fraquezas. O verdadeiro segredo de uma oração bem-sucedida é ligar-se ao Espírito Santo e permitir que ele ore. Pode ter uma reunião de oração acontecendo dentro de si 24 horas por dia. Lembro-me da história de um pastor pentecostal que alguns anos atrás estava a viajar pela Suécia. Durante essa viagem visitou um amigo e passou a noite na sua casa. No decorrer da noite, na ceia, o filho do seu anfitrião, com 12 anos, interessou-se por coisas espirituais e então o pastor orou pelo menino e ele foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas. Bem, então o pastor foi para o seu quarto de hóspedes. O pai e o filho foram para outra parte da casa e não se encontraram novamente até ao pequeno almoço da manhã seguinte. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, o pastor perguntou ao seu anfitrião: "Dormiu bem?" "Ó", disse ele, "consegui dormir a noite passada. O meu filho esteve a falar em línguas toda a noite." Então o pastor perguntou ao filho: "E tu dormiste bem?" "Ó", disse ele, "dormi perfeitamente a noite toda." Está a ver que pode ter uma reunião de oração dentro de si, mesmo quando a sua mente está inativa? A noiva de Cristo diz na canção de Salomão: "Eu dormia, mas o meu coração velava." Cantares 5:2. A sua mente está adormecida, a sua alma está adormecida, mas o seu espírito tem uma reunião de oração durante o tempo todo. Vivi com pessoas assim, sei que é real. A minha primeira esposa era assim. Ela era uma reunião de oração ambulante. Não precisava de entrar no modo religioso para orar. Ela podia estar a mudar a fralda de um bebê e estar a orar ao tempo todo. Não fazia nenhuma diferença para ela. Quando ela estava criando as crianças em Jerusalém, elas brincavam as cabalitas nas suas costas enquanto ela orava. Isso não fazia nenhuma diferença para ela. Podia estar a mexer na sopa e continuar a orar. Podemos viver uma vida de oração. Não é preciso entrar em alguma forma de atitude religiosa. Não é preciso usar muitas fórmulas estranhas. É muito mais natural do que isso. É sobrenaturalmente natural. A vida de oração é sobrenaturalmente natural. 4 tipos de oração. Gostaria de mencionar apenas 4 tipos de oração. Existem multidões, é apenas para ter uma ideia, apenas para mostrar-lhe as diferentes maneiras pelas quais o Espírito Santo nos ajuda. Ele não tem apenas um repertório, tem um repertório ilimitado. Há o tipo de oração que se baseia diretamente na Escritura. O Espírito Santo direciona a uma promessa da palavra e você diz: "Senhor, faça o que disse." Davi orou assim, quando Natã, o profeta, trouxe uma mensagem para ele dizendo que Deus ia construir uma casa para ele. Davi foi e sentou-se na presença do Senhor. Estou tão feliz por ele não se ter ajoelhado, quer dizer, eu acredito em ajoelhar, mas às vezes ficamos tão intensos e estamos sob tal pressão que não podemos deixar o Espírito Santo ministrar a nós. Ele sentou-se, relaxado, suponho que meditou sobre a tremenda promessa que Deus lhe tinha dado, a qual ele não tinha sequer pensado em pedir. E então disse depois de algum tempo: "Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa seja certa para sempre, e faz como falaste." 1 Crônicas 17:23. Essa é a oração mais poderosa que pode fazer. Deus, o Senhor, disse isso, faça-o, mas não pode escolher as escrituras da Bíblia e dizer: "Deus, faça isso." O Espírito Santo deve guiá-lo às escrituras, que representam o que Deus deseja fazer. Com a Virgem Maria foi a mesma coisa. O anjo veio com esta mensagem tremenda: "Você vai ser a mãe do Filho de Deus", o que considera ser o maior milagre que já aconteceu na vida de um mortal.
eu diria que é o nascimento do Filho de Deus desde o ventre da Virgem Maria. Não acho que haja qualquer outra experiência humana ao mesmo nível que essa. Sabe como isso aconteceu? Sabe o que Maria disse? Ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. E aquela oração simples, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, libertou o maior milagre da história humana. Não precisa ficar de pé e gritar. Não precisa usar uma longa linguagem teológica. Quanto mais curto, mais simples puder orar, maior a probabilidade de obter uma resposta. E então, há o que eu chamo de oração que é diretamente inspirada. A pessoa não tem ideia do que vai dizer antes de dizê-lo. Salmo 81, versículo 10. Deus diz: abre bem a tua boca e te encherei. Salmos 81, 10. Isso pode aplicar-se à oração. Lembro-me da primeira oração, a primeira oração pública que fiz. Nunca esquecerei isso. Era um soldado do exército britânico e fui convidado para esta igreja pentecostal. Anunciei ao soldado que me convidou que não sabia o que era pentecostal. Não tinha ideia. Nunca tinha ouvido falar dessas pessoas. Disse-lhe que ia apenas como um turista para ver o que acontecia. Bem, vi muitas coisas que nunca tinha visto antes em nenhuma igreja. Certamente nunca as tinha visto na igreja da Inglaterra. A certa altura, na verdade, o pregador, que era metodista de táxi, estava a transmitir um diálogo apaixonado entre o rei Saul e Davi, o menino pastor. E ele era bastante bíblico ao enfatizar que o rei Saul era uma cabeça e ombros mais altos do que o resto do corpo. Então, quando ele estava a falar como Davi, ele limitou-se a ficar de pé na plataforma. Quando estava a falar como o rei Saul, saltava para um pequeno banco e olhava para baixo, onde estava quando era Davi. Eu estava a seguir isso, que era muito diferente do tipo de sermão a que estava acostumado. Mas, no meio de um discurso apaixonado do rei Saul, o banco desabou e ele caiu no chão com um baque. Bem, se estaria a planejar uma mensagem para impressionar um professor de filosofia, provavelmente deixaria essa parte de fora. Mas devo dizer que, apesar de tudo o que aconteceu, não por causa de tudo, mas apesar de tudo, percebi que aquele homem sabia de algo que eu não sabia. Havia um casal de idosos na igreja que mantinham uma pensão e eles viram-nos, esses dois soldados que pareciam famintos, e convidaram-nos para jantar em casa, o que foi realmente, de certa forma, a viragem mais crítica em toda a minha vida, porque acho que eu teria simplesmente saído daquela igreja e nunca mais teria lá voltado. Enquanto caminhávamos para a casa deles, eles falavam sobre a Bíblia e falavam sobre ela como se fosse o jornal da manhã, como se tudo tivesse acontecido na véspera, algo que eu não conseguia entender. Então, chegamos à sua casa e sentamos-nos à mesa para jantar. Era uma grande mesa oval e acho que havia cerca de 7 ou 8 pessoas sentadas ao nosso redor e oraram antes de comer. Bem, isso apanhou-me de surpresa. Eu nunca estive num lugar onde alguém orasse sobre a comida, exceto as graças latinas que costumavam ser ditas no colégio de Eton, que estavam numa categoria totalmente diferente. Tivemos uma refeição deliciosa e estava-me a sentir muito satisfeito por ter vindo. Então, no final da refeição, começaram a orar novamente, sem qualquer aviso ou instrução. Percebi rapidamente que estavam a orar alternadamente ao redor da mesa e percebi que a minha vez estava a chegar. Fiquei paralisado de medo. Eu nunca tinha feito uma oração espontânea em voz alta na minha vida e não tinha ideia do que iria dizer. Absolutamente nenhuma. Mas abri bem a minha boca, como a Bíblia diz. Naquela altura, eu não sabia que essa escritura estava na Bíblia. E ouvi-me dizer essas palavras: Senhor, eu creio. Ajude-me com a minha incredulidade. E a minha boca fechou-se como uma armadilha e não pude dizer mais nada. Mas nunca fiz uma oração melhor. Veja, o Espírito Santo deu-me aquela oração na minha fraqueza, no meu desespero. Ele veio em minha ajuda. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. Lembro-me de outro exemplo com a minha primeira esposa. Estávamos em Copenhaga, na Dinamarca, no mês de outubro, e iríamos para a Inglaterra em novembro. E um dia antes de deixarmos Copenhaga, no último dia de outubro, estávamos a orar juntos pela manhã e ouvi a minha esposa dizer: Senhor, dê-nos bom tempo,
durante todo o tempo que estivemos na Inglaterra. E pensei comigo mesmo, novembro na Inglaterra, como pode fazer tal oração? Bem, ela nem sequer pensou no que estava a orar. Eu não acho que ela soubesse o que orava. Ela apenas abriu a boca e disse, quer saber? Tivemos o melhor novembro que já experimentei na Inglaterra na minha vida. Todos os dias esteve bom, até ao final do mês. E quando fomos para o aeroporto para sair, eu disse às pessoas que nos acompanharam, cuidado agora, porque o tempo vai mudar quando partirmos. E assim foi. Meu Deus do céu! Veja, isso é o que chamo de oração inspirada. Não se decide de antemão. Apenas deixe o Espírito Santo dar-lhe a oração que ele deseja que seja feita. Então, há o que eu chamo de oração sobrenatural. Paulo diz em 1 Coríntios 14, versículo 14 e 15, orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Orar com o Espírito significa orar numa linguagem que o Espírito Santo dá e que não entendo. Orar com entendimento significa orar na minha língua. Portanto, orar com o Espírito é totalmente sobrenatural. Não é algo que alguém possa alcançar por seus próprios esforços. Pode ter estudado 6 línguas, mas o Espírito Santo dar-lhe-á uma que nunca ouviu e nunca aprendeu. Ouvimos um testemunho notável que vou contar. Tive uma reunião com o Ministério Oração por Israel, na capela de Westminster. No final, o pastor que tinha convidado a reunião levantou-se para fazer o encerramento e anunciar o hino final. Mas quando se levantou, antes de dizer qualquer coisa em inglês, ele disse apenas algumas frases curtas numa língua desconhecida. Não houve interpretação, nada mais se seguiu. E eles simplesmente encerraram a reunião. Então, houve um casal que tinha trazido outro casal para a reunião. Neste outro casal, a esposa era crente, mas o marido era incrédulo. E descobriram mais tarde que este marido descrente tinha servido por algum tempo na fronteira noroeste do Paquistão, na fronteira do Afeganistão, e tinha aprendido o dialeto tribal lá. E reconheceu o que este ministro disse, porque ele falava aquele dialeto tribal, e o que ele disse foi, eu sou o Senhor e voltarei em breve. Preste atenção, eu voltarei em breve. Eu tinha estado a ensinar sobre a vinda do Senhor. Bem, isso é sobrenatural, claro. Ninguém pode fazer isso com seu próprio entendimento. Não podemos nunca limitar Deus ao nível natural. Ele é um Deus sobrenatural e não podemos fazer simplesmente com que opere com base no que consideramos razoável ou inteligente. Não podemos nunca limitar Deus ao nível natural. E então, há outro tipo de oração que eu só quero mencionar e que é o que chamo de dores de parto. Em Romanos capítulo 8, 22 e 23, Paulo diz, porque sabemos, eu pergunto a mim próprio, quantos de nós realmente sabemos? Há muitas ocasiões em que Paulo diz que sabemos, no Novo Testamento, e eu acho que muitas pessoas realmente não sabem. Mas ele diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até agora. Sabia disto? E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Observe que é um tipo diferente de oração. Essa é uma oração semelhante a um gemido, talvez uma oração inarticulada. E um pouco mais adiante, no versículo 27, Paulo diz novamente sobre o ministério do Espírito Santo em oração. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 27. E no final do versículo anterior diz, o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Esse é um tipo de oração totalmente diferente. Muitos nunca experimentaram isso. Repare que é uma orquestra de orações. Existem tantos tipos diferentes de oração quanto os instrumentos numa orquestra. E se estivéssemos todos a funcionar da maneira que deveríamos, Deus ouviria uma orquestra inteira a orar-lhe. Um de nós tocava flautim, outro tocava flauta, outro violino, outro violoncelo e outro tocava tímpanos. Não haveria nada enfadonho ou regulamentado ou estereotipado, mas haveria uma gloriosa sinfonia de oração subindo ao Senhor,
conforme o Espírito Santo fosse autorizado a fazer de cada um de nós o instrumento que Deus pretendia que fôssemos. Li um relato sobre o grande avivamento que surgiu no país de Gales, em 1904, conhecido como o Avivamento Galês. O principal instrumento humano de Deus foi Evan Roberts. Li algures um testemunho do irmão de Evan Roberts. Eles vieram de uma família relativamente pobre e compartilharam a mesma cama como irmãos por muitos anos. E o irmão de Evan Roberts disse que por muitos meses, antes de o avivamento surgir, todas as noites, quando seu irmão estava deitado na cama a dormir, o seu corpo era abalado com grandes gemidos e soluços. E, no entanto, o próprio Evan Roberts não estava ciente disso. E depois disso, o reavivamento irrompeu. Agora eu acho que esses gemidos de intercessão tiveram muito a ver com o papel que Evan Roberts mais tarde iria desempenhar naquele avivamento. O que estou a falar acerca de diferentes tipos de oração simplesmente serve para abrir o apetite. Se acha que a oração é um dever religioso enfadonho, é sinal que nunca deixou o Espírito Santo ensiná-lo. A relação entre si e o Espírito Santo. Só tenho mais algumas observações a fazer. Tudo isso projetado para ajudá-lo a relacionar-se corretamente com o Espírito Santo. Esteja preparado para ser fraco e ou louco. O próximo pode surpreender, mas acho que é muito importante. Esteja preparado para ser fraco ou louco, ou ambos. Acho que isso é essencial. Penso que se não estiver preparado para isso, haverá um limite bem definido de até que ponto o Espírito Santo será capaz de usá-lo. Gostaria de ler várias passagens de 1 e 2 Coríntios que tratam desse tema. 1 Coríntios realmente aborda o tema de ser louco para ser usado por Deus. 2 Coríntios trata do tema de ser fraco para ser usado por Deus. 1 Coríntios 1, 22, 29. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Essas duas declarações são tão verdadeiras hoje quanto eram há 20 séculos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1, 22, 25. Então, se quer a sabedoria e a força de Deus, tem de aprender primeiro de tudo a loucura e a fraqueza de Deus. Ambas são totalmente demonstradas na sua perfeição na cruz, que foi a coisa mais louca e fraca que Deus poderia ter feito. Mas todo o poder de Deus é libertado através dela. E então Paulo continua: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. 1 Coríntios 1, 26, 29. Veja, o versículo 27 diz-nos que Deus fez a sua escolha. Deus escolheu. Ele não vai escolher, ele escolheu. E não vamos persuadir Deus a mudar a sua escolha. E então, temos de alinhar-nos com a sua escolha. O que é que Deus escolheu? As coisas fracas para confundir os poderosos, as coisas loucas para confundir os sábios, as coisas vis para confundir as coisas que são honrosas. É uma lista estranha, não é? O fraco, o louco, o vil, as coisas que não são. Em que categoria está? É muito digno, muito respeitável, muito inteligente. Isso vai chocá-lo, mas Deus não pode usá-lo. Está fora do campo de escolha dele. Então, qual é a solução? Deus não vai mudar. Nós é que temos de mudar. Ouça o que Paulo diz. Ele é muito simples. Em primeiro lugar, sobre ser louco. 1 Coríntios 1, 18, 20.
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Entende que a mensagem não muda? É a nossa reação que tem de mudar. Então ele diz, porque está escrito, e Deus está a falar: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Mas acho que podia dizer onde está o teólogo. Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Deus não tem grande respeito pela sabedoria deste mundo, não o impressiona. E como eu era um filósofo profissional, esse era o meu campo de estudo. E devo dizer que passei a concordar com Deus. Eu também não estou impressionado com a sabedoria do mundo. Tive muito sucesso. Fui um dos primeiros, um dos mais jovens a ser eleito no King's College, Cambridge, como aluno sênior de pesquisa em filosofia, função que exerci por 2 anos consecutivos. No que diz respeito ao sucesso acadêmico, consegui. Mas quando fui confrontado pela cruz e aceitei a mensagem da cruz, tenho de dizer, Deus declarou a verdade sobre a sabedoria deste mundo tão claramente quanto pôde ser declarada. Se é uma coisa no Novo Testamento sobre a qual posso dizer à vontade, sei que é verdade. É isso. Acho que uma coisa que realmente me ajudou na minha caminhada cristã é que nunca me curvei diante da sabedoria deste mundo. Não estou impressionado com ela. Longas palestras com profunda linguagem teológica aborrecem-me. Não estou interessado. Paulo disse, não estou interessado nas palavras, estou interessado no poder delas. E é assim que me sinto. Paulo diz, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4:20 e em 1 Coríntios 2:1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:1, 2. Essa é uma declaração importante. Paulo era um homem muito culto e sabia muito, mas disse, propuse-me não saber. Irmãos e irmãs, o problema com alguns é que sabem demais. Precisa de determinar não saber. É muito interessante porque Paulo está a escrever para os cristãos em Corinto. Antes de ir para Corinto, ele foi para Atenas, que era o centro filosófico do mundo antigo. Quando falou com os homens de Atenas, falou-lhes na sua própria língua. Usou uma linguagem filosófica, citou um dos seus próprios poetas, e os resultados foram muito parcos. Poucas pessoas acreditaram. Ele continuou de lá para Corinto, que era um porto importante, uma cidade malévola, muito perversa e licenciosa, e tomou a decisão: não vou oferecer-lhes sabedoria humana. Não vou saber de nada entre eles, exceto Jesus Cristo. E o que é mais importante, Jesus Cristo crucificado. E os resultados em Corinto foram dramáticos. Milhares voltaram-se para o Senhor. Os historiadores estimam que havia 25.000 crentes em Corinto num curto espaço de tempo. Qual foi o segredo? Jesus Cristo e este crucificado. A fraqueza de Deus, que é mais forte do que os homens, a loucura de Deus, que é mais sábia do que os homens. Graças a Deus, ninguém explica Deus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos ler apenas mais 2 outras passagens, de 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos 18 a 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. 1 Coríntios 3,18. Já se tornou louco? Então, não dê o primeiro passo para a sabedoria de Deus. Faça-se louco para ser sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios 3,19. Como isso é verdade? Sabe que a filosofia no mundo ocidental tem uma história de cerca de 2.500 anos, começando por volta do século V a.C. E eles ainda não decidiram sobre as quais questões que estão a tentar resolver. Muito menos resolveram qualquer uma delas. Deus não estava certo? A sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez,
O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. 1 Coríntios 3, 19 e 20. Essa é uma linguagem muito simples. Tem uma aceitação muito limitada na igreja contemporânea. Fico nervoso quando ouço pregadores a citar psiquiatras e especialistas. Quero dizer, alguns psiquiatras prestam um serviço maravilhoso, mas a palavra de Deus não precisa ser apoiada pela psiquiatria ou psicologia. Ela está por si só, ela fala por si só. E quando tenta sustentá-la com sabedoria humana, provavelmente estamos a minar a fé das pessoas. Se construir a sua fé sobre a sabedoria humana, terá um fundamento muito insubstancial, porque isso mudará na próxima geração. E onde estará a sua fé então? Mais uma escritura, 1 Coríntios 8:2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 1 Coríntios 8:2. Tudo certo. Chegou ao ponto de perceber que ainda não sabe nada da maneira que deveria saber? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que fizeram coisas loucas. Considere Noé a construir um grande barco em terra firme, numa cultura que nunca viu chuva. Quão estúpido pode ser, mas ele era mais sábio do que todos os outros. Moisés e os filhos de Israel chegaram a um lago que era amargo e não se podia beber a água. O que fez Moisés? Lançou uma árvore na água. Quão estúpido pode ser? Eliseu foi confrontado com uma fonte de água que era água corrompida. Estragou o solo por onde fluía. O que fez? Pegou num vaso de sal e lançou dentro e diz: assim diz o Senhor curou a água. O sal nunca curou a água, até que Eliseu fez. Quão louca uma pessoa pode ser? E quanto a Jesus e o cego de nascença, como ele o tratou? Cuspiu no chão, que de qualquer forma é vulgar, fez argila com a saliva, ungiu os olhos do homem e disse: vá, lave-se no tanque de Siloé. Ridículo. Quem já ouviu falar de argila curar os olhos de um cego? Mas o cego voltou a ver. Acho que o verdadeiro clímax no caminho de todas as loucuras de Deus é a igreja no Pentecostes. Aqui está Deus a lançar essa sua tremenda supercriação que vai assumir o controle da história humana e governar o universo. E é a primeira vez que aparece em público. Há 120 homens, na sua maioria incultos, todos a falar em línguas que não entendem, e as pessoas dizerem: estão bêbados. Nenhum comitê a planejar uma campanha por Jerusalém jamais teria decidido usar essa estratégia. Mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e é a loucura de Deus que o Espírito Santo honra. O que dizer acerca de ser fraco, sabe? Se nunca ficou surpreso com a Bíblia, nunca verdadeiramente a leu, porque ela contém as declarações mais surpreendentes. 2 Coríntios 12, versículos 7 a 10, isso é parte do testemunho pessoal de Paulo. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. 2 Coríntios 12, 7 e 8. Todos nós sabemos que os apóstolos têm suas orações respondidas, não é? Paulo orou 3 vezes e recebeu não como resposta, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Esse é um princípio profundo e duradouro. Deus apenas manifesta a sua força na fraqueza humana, nunca na força humana, para que todos saibam que não é a força humana, mas a força divina. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. Não ouço muitos pregadores contemporâneos a gabarem-se das suas fraquezas. Ouço-os gabarem-se do número de convertidos e do tamanho do seu ministério e muitas outras coisas. Paulo era diferente. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O poder de Deus habita em nós na nossa fraqueza.
não na nossa força. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Glórias a Deus. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Entendeu esse princípio? Estava a ler essa passagem há quase 3 anos e disse a Ruth algumas coisas que Paulo disse que não tenho certeza se estou preparado para dizer. E citei essa. Por isso, sinto prazer nas fraquezas. Eu disse, não tenho certeza se estou disposto a dizer isso. Estávamos apenas no início de um mês de ministério muito intenso, no qual iríamos orar pelos enfermos em muitos lugares. No dia seguinte, sem nenhuma razão clinicamente discernível, desenvolvi uma erupção cutânea que cobriu todo o meu corpo, exceto as partes dele que apareciam, o meu pescoço, rosto e mãos. Fui ver um médico e quando ele me viu, jogou as mãos para o alto e correu para o colega. A princípio, eles pensaram que eu estava com febre maculosa das montanhas rochosas, mas concluíram que não era verdade. Bem, de qualquer forma, isso era muito desconfortável. Às vezes era muito doloroso. Quando ficava com calor, o desconforto era intenso. E por um mês, Ruth e eu ministramos quase diariamente e vimos uma multidão de doentes curados. E aqui estava eu com essa erupção por todo o corpo. E entendi um pouco melhor o que Paulo quis dizer quando disse: me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mais 2 ou 3 pontos e encerramos este tema, como ser guiado pelo Espírito. Um ponto já abordei longamente na carta anterior, oposição da bruxaria, desta série. Então, vou apenas mencioná-lo novamente. Não volte às regras, não confie em regras, no sistema religioso, porque o Espírito Santo não compartilhará com nenhum sistema. Quando Isaac vier, Ismael terá de ir. Eles não vão morar na mesma casa. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gálatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Qual é então a função principal do Espírito Santo? Já mencionei isso, mas é tão importante que quero falar sobre isso novamente. Acredito que é através do Espírito Santo que estamos unidos a Cristo. É através do Espírito Santo que estamos unidos a Cristo. Na carne, fomos casados com a lei. Jesus morreu por nossa natureza carnal, para que a nossa natureza nele pudesse ser considerada morta, para que depois disso pudéssemos ser unidos ao Cristo ressuscitado numa união que Paulo compara com o casamento, algo que talvez pudesse assustar as pessoas religiosas. Mas vou dizer uma coisa, a Bíblia usa a mais intensa e apaixonada linguagem sobre o nosso relacionamento com Jesus. A filha de William Booth, que fundou o Exército da Salvação na França, disse uma vez: Cristo ama-nos apaixonadamente e deseja ser amado da mesma maneira. Acho que muitos de nós precisam de uma devoção muito mais apaixonada a Jesus e só podemos tê-la por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dará essa união matrimonial com Cristo ressuscitado. E eu acredito que essa união é consumada pela adoração. Acredito que quando nós, pelo Espírito Santo, adoramos o Cristo ressuscitado, entramos em união com Ele. Aquele que se une a uma prostituta, disse Paulo, é uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito. Um corpo pode ser unido a um corpo de prostituta, mas o espírito do crente está unido ao Espírito de Deus por meio do Espírito Santo. Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos. Obrigada, Deus, por mais esse ensino. Glórias te dou, Senhor. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos.
Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.